Oi, gente, tudo bom com vocês? Vocês estão Genki? Então, hoje eu vou conversar sobre uma notícia que está aí, saiu da boca pequena, já está na boca grande, né, da nossa comunidade, que foi uma declaração polêmica do governador de Haiti com respeito a um cluster ou a clusters que aconteceram lá no estado de Haiti. Então, clusters são aglomerações de casos de coronavírus, onde houve uma concentração de pessoas e dentro daquela concentração de pessoas houve vários casos positivos de coronavírus. Provavelmente foi na época da Páscoa, dado a data que a mídia passou. Aí ele falou assim de uma forma um pouco indignada com respeito, né, a um cluster que houve numa cidade que provavelmente foi numa igreja. E ele acha que foi na questão que as pessoas estavam cantando, estavam um ajuntamento de pessoas num número considerável, e me parece que também eles se reuniram para comer, né, por ser a celebração da Páscoa. A mídia não divulgou qual igreja, de que religião ou endereços, essas coisas, né? Porque a mídia não pode divulgar por ser ainda muito discreta. Mas com o passar do tempo, provavelmente eles vão passar, porque eles sempre colocam os dados, né? Pra gente saber. Mas aí é claro, né? Esse tipo de assunto é tratado na nossa comunidade, muitas vezes as notícias, como tem muito blogueiro e muita gente que gosta, né, de falar de notícias assim como eu, às vezes acaba tratando muito essas questões como uma questão pessoal, né? E é preciso tomar cuidado, porque a gente não pode tratar as notícias como capim e nem as pessoas como gado, né? É preciso ter responsabilidade quando se fala sobre notícias. Pode ter um comentário ou falar as notícias com opinião, mas deixe claro. Existem muitas pessoas que querem falar sobre notícias porque às vezes são Tsuyaku, porque entendem Nihongo, mas elas parece que não entendem muito da cultura japonesa. E não adianta a gente saber Nihongo sem saber sobre a cultura. Não adianta saber Nihongo e não entender que tipo de mídia que está noticiando, o tom que ele está usando e os porquês. A mídia brasileira a gente conhece muito bem os lados, os porquês, mas a mídia japonesa também tem isso. E as notícias que são traduzidas muitas vezes, elas são traduzidas de uma forma em que é uma opinião muito forte de quem está transmitindo, uma opinião pessoal muito forte de quem está transmitindo. Então, nesse sentido, é bom que a pessoa que está transmitindo deixe claro, né? Essa é a minha opinião, igual o pessoal não coloca aí nos comentários, é a minha opinião, como se fosse uma grande coisa, né? Mas é bom, então, se for uma notícia com opinião, deixa claro. E outra, se é a notícia, coloca o link, coloca no vídeo aqui um print, porque quem lida com vídeo, com YouTube, com blog, sabe que existe um limite e você pode colocar a tua fonte. Agora, a nossa comunidade dá crédito a notícias sem fonte porque quer dar visualização a pessoas que falam notícias e elas deixam claro assim, eu não coloco o link, eu não coloco a fonte. Então você vai saber que é verdade por quê? Isso é tratar as pessoas até com falta de respeito. Então é preciso dar as notícias ou então de uma forma neutra ou então deixar bem claro, é a minha opinião, os links estão aqui e vocês tirem as suas conclusões. Neste caso específico das declarações do governador de Haiti sobre um cluster que foi numa cidade e que na mesma semana e no mesmo dia teve outros clusters muito maiores em outras cidades no mesmo estado, ele colocou este ponto para falar. Então, a pergunta que eu mais vi na nossa comunidade perguntar é uma perseguição religiosa ou não? Ele pode fechar as igrejas por causa deste cluster, ou se começar a ter mais cluster em outras igrejas, pode fechar ou não? O que diz, então, a lei japonesa? Não o que um ou outro está achando, ou só simplesmente traduzindo o que o governador falou. O que o governador disse está trazendo grande repercussão. E dependendo, pode trazer um dano aí
para sua vida política. De acordo com as leis japonesas, principalmente tem uma lei depois da Segunda Guerra Mundial, é uma lei pétrea, e é por isso que o Japão não faz lockdown, não faz quarentena, é que não se pode cercear o direito de ir e vir do cidadão. Quem tem que proteger o cidadão é o governo é eleito para isso, e também a mentalidade, né, de cada um. Se um povo não tem uma mentalidade, é porque o governo falhou na sua educação. É assim que pensa, né, a Constituição e as leis aqui no Japão. Quando este governador disse que ele poderia solicitar ao município daquela cidade que fosse fechado o local de culto, é porque o local de culto é público. Então, sendo ali do município, eles podem dizer não para aquele grupo de pessoas, enquanto tiver a questão do cluster, para que elas, né, possam ficar nas suas casas, ou então pelo menos que não haja cluster naquele lugar. Então, em praticamente todas as prefeituras quando a gente fala aqui são os estados, né? E também a questão do Japão, existem links com multilingual em português também, na qual você pode fazer várias denúncias, né? Porque se as pessoas algumas, né, pessoas estão tão preocupadas em denunciar igrejas, são tão enérgicas, né, em denunciar igrejas, e não olham ali as notícias que há clusters enormes em restaurantes. No mesmo dia que teve o cluster, né, que foi anunciado dessa igreja, teve o dobro de infecção numa fábrica, a maioria engenheiros japoneses que trabalham ali, né? Teve cluster grande em Nagoya, e o que o governador teve que fazer? Depois disso, ele abafou a questão dessa cidade e vai pedir para que bares e restaurantes em Nagoya fechem novamente até as 20. Claro que ele vai pedir isso e vai ter subsídios, né, de até 100, 200 mil no período que esses bares e restaurantes estarão fechados. Muitos comentários de japoneses nas mídias sociais associaram, né, esta atitude do governador como sendo com um tom politiqueiro. Por quê? Porque aqui no Japão o Estado é separado da religião. Então ele pegou um caso, que provavelmente é de estrangeiros, falou com aquele tom de indignação, mas ele foi retrucado pela própria mídia e ele teve que ceder. E por que eles acharam que é um tom politiqueiro? Porque houve clusters muito maiores entre os japoneses no mesmo lugar, e em outras cidades muito maiores, e ele não citou nenhuma medida. Então foi argumentado que este recurso que ele teve de apontar algo de uma comunidade que não vota nele podia ser algo que ele estava desviando um assunto para não ter que tocar em outro. Foi isso que os japoneses estão desconfiando e estão contra-argumentando. Os japoneses, de uma maneira geral, eles ficaram muito desconfiados do porquê essa falta de equilíbrio do governador de misturar a questão religiosa com a questão política. É preciso ter cuidado, porque se ele tomar uma atitude assim, ele pode tomar, né, de pedir para fechar e o município aceitar fechar o lugar para determinadas etnias ou religiões ou etc., que seja ou que for, abre precedente para outras coisas, para fechar outras coisas. E são coisas que eles não têm interesse que feche. Então, o que ele fez no dia seguinte foi decretar mais ou menos assim medidas preventivas, tipo um estado de emergência na capital Nagoya, né? As pessoas estão pedindo para que isso seja ampliado, né, em Aichi, porque tem o feriado do Golden Week, que provavelmente vai ter mais uma explosão de infecção aí prevista aí para a quarta onda. Com isso, não quer dizer que as pessoas não tenham que tomar suas medidas, principalmente a gente da comunidade brasileira. A gente tem sim, né? Mas muitas vezes a gente vê pessoas indignadas com igrejas, especificamente nas redes sociais, colocando um tom até de perseguição. E eu digo uma coisa, né, enfatizo uma coisa aqui: não tem perseguição
religiosa hoje, atualmente no Japão, né? Não existe essa perseguição contra o cristianismo, né? Foi questionado se esse governador estava perseguindo cristãos. Não é essa o tom, né? Mas, infelizmente, dentro da nossa comunidade existe essa perseguição. E é preciso que se tome consciência, primeiramente, porque essas pessoas que vão na igreja, elas também trabalham, as crianças vão estudar, né? E muitas vezes elas sofrem bullying porque você vai na igreja, teve uma igreja lá na Coreia, uma igreja lá no Brasil, uma igreja lá no estado, que é bem longe daqui, que teve um cluster lá. E a pessoa tem que dar satisfação daquela igreja que fez. Não, mas a minha igreja está até online, nem tem culto, faz um ano. Então você acaba provocando o tal do bullying, que tantas pessoas falam que no Japão é horrível e que não pode fazer, e que brasileiro não é assim. Então é preciso tomar essa consciência para que a gente mesmo não seja os perseguidores da religião alheia. Houve esse cluster, é lamentável. Desejamos não só de boca para conseguir visualização, mas sim de todo o coração, né, que essas pessoas, tanto essas que foram citadas, quanto todas as outras de clusters muito maiores, sejam todas recuperadas, que essas novas cepas aí não ganhem força aqui no Japão e que, se essa vacinação for eficiente, que ela consiga, né, ser mais agilizada, né? Por enquanto é preciso ter muita prudência com relação à vacina. Já houve 2 mortes após a vacinação da segunda dose da Pfizer, mas ainda está sendo investigado, né, se realmente foi por causa da vacina ou não. Ainda está em investigação. Enquanto isso, né, teve algumas reações alérgicas e mais as equipes médicas do Japão estão reagindo bem à vacina. Eu já estou na fila esperando, né? Era para eu ter me vacinado em março, mas está um pouco atrasado. Isso não é uma reclamação minha, só estou falando. E então é preciso, né, ter responsabilidade, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que a gente não comece a fomentar um bullying dentro da nossa comunidade, simplesmente porque gosto de visualização, gosto de me sentir assim, acolhida nos comentários, acolhido, quero ser a mídia, né, dos decassegues. Então, precisamos ter cuidado, precisamos ter, né, responsabilidade. Tá aí a televisão, dá notícia o dia inteiro, os sites das prefeituras estão em português. Temos, né, vídeos que também você consegue entender as notícias. Então se informe pela mídia japonesa também, né? Converse com os japoneses. Eu sempre converso, né, com eles. Nem tocaram nesse assunto comigo. E eles as pessoas que eu convivo são tão, né, têm uma maturidade tão grande que o que eles puderem fazer para preservar e a nossa comunidade estrangeira aqui, eles fazem. Então, assim, isso não isenta a responsabilidade, né, das igrejas e do que for de se prevenir. Faça, né? Se a sua prefeitura tem aquele selinho, né, de que aqui pode fazer, né, que foi vistoriado e, né, procura ter aquele selinho. Não sei se são todas as prefeituras que fornecem esse tipo de serviço, mas procura aí conversar, né, com os governadores, as autoridades responsáveis aí na sua cidade. Mas na questão da declaração do governador, pode ter fomentado, né, muita discussão dentro da nossa comunidade, mas entre os japoneses eu posso afirmar com prints, que eu não vou postar aqui, mas eu vou postar as fontes, que os japoneses ficaram com a pulga atrás da orelha. E não foi sem motivo, né? A política está aí, existe um grande escândalo no governo japonês, porque eles fizeram jantar lá, e não era para ter feito aquele jantar meia-noite. Até hoje eles têm que responder sobre isso, né? E uma série de coisas que a gente sabe que acontece por aí. Mas eu desejo, né, que todos fiquem bem, né, que não haja, né, nenhum tipo de perseguição porque alguém pegou o coronavírus, ou porque, né, testou positivo ou testou negativo, ou porque trabalha numa instituição,
que de repente lida diretamente com o coronavírus ou indiretamente, né? Mas a partir do momento que a gente sai de casa para trabalhar, a gente está sujeito, vai no supermercado, vai nas coisas. Esses dias eu fui num templo shintoísta, tinha aglomeração, gente, eu filmei tudo, né? Eu fui para ver Sakura, mas as pessoas foram pro templo. E ali tem medida. Aí vocês mesmos podem ir nesses lugares e conferir se tem ou se não tem. Aí vai de cada um ter a sua consciência, manter seu distanciamento social, né? Evitar aglomeração, evitar comer. Mas, gente, quando não é estorvo, correio, marido e cachorro, é o avião, né? Não sei não se... Será que a Coreia andou andando por aí pra estar passando tanto peão um horário desse? É sempre seu kit corona, né? Se previna. O Japão ainda não está em estado de emergência, mas mesmo assim se previna e principalmente, né, da sua saúde mental. Não fique se alimentando de coisas ruins, ouvindo e vendo notícias distorcidas que depois vai acabar trazendo um peso muito grande, né, para sua vida, para a vida da sua família, influenciando as decisões e de uma certa forma mexendo com a nossa comunidade. O que nós queremos é justiça, paz, principalmente porque estar no Japão não é fácil, e que a nossa comunidade seja próspera, não somente no dinheiro, mas também na saúde, na cultura, né? Que a gente possa progredir aí para as próximas gerações. Se você se sentiu lesado ou ofendido com alguma postagem ou vídeos que provavelmente podem ter sido, né, direcionados diretamente para você ou para sua família, aqui no Japão também tem leis, né, que protegem o cidadão contra crimes cibernéticos. Então, qualquer coisa em relação à cidadania, o governo ele deixa links em português, o multilingual, em japonês também, na qual você pode estar se informando e denunciando. Eu vou deixar um link com toda a listagem sobre isso para que você faça essas denúncias se por acaso for necessário, né? Nesses links também tem consultas sobre o coronavírus, se você pegou, se você acha que pegou, consultas psicológicas, encaminhamento para cada coisa, assim, até é relacionado fora do coronavírus. Então é importante vocês também saberem sobre esses links, porque eles ajudam muito, né, a nossa comunidade. Então é isso, gente. No meu ver, não há uma perseguição religiosa com respeito a essa notícia, mas muitos podem usar o que aconteceu para direcionar, né, para esse lado e de uma forma indireta gerar, né, uma certa perseguição dentro da nossa comunidade. Então, não permita isso. As leis japonesas nos protegem com relação, né, a ataques de bullying. Então tenham muito cuidado em relação a isso. No mais, claro, temos que nos prevenir, né? Precisamos ter não só a nossa consciência, mas também conscientizar, mas de uma forma como foi o texto lá do consulado brasileiro com relação a essa notícia, que eu vou deixar para vocês, que já está postado lá no Facebook do consulado, foi muito coerente. É bom dar uma lida, né, gente? Então é isso, né? Quando tiver mais notícias eu vou procurar estar aqui falando para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz e analisem, né, todas as coisas. Tchau, gente.